Bom dia a todos. Eu vou aguardar só uns segundinhos para as pessoas serem avisadas, mas essa daqui é uma live que a gente começa hoje, segunda-feira, dia 14/6, e que a ideia é tentar fazê-la todos os dias. Vou me esforçar ao máximo para isso aconteça. Sempre nesse horário da manhã, entre 7h15 e 7h30, onde a gente vai trazer uma pílula de conhecimento sobre o diabetes. A ideia é que você consiga receber nesse horário da manhã, o horário que você já está indo trabalhar, um pouquinho de conhecimento, para que isso possa facilitar um pouco o seu dia a dia com diabetes. Bom dia, Jorge. Bom dia, bem-vindo. E para cada dia eu vou trazer uma pílula realmente de conhecimento, né? Eu vou me basear muito nas mais de 4.000 perguntas que eu recebi nas últimas inscrições para o programa de mentoria diabetando, nas dúvidas das pessoas, e vou trazer essa informação aqui para vocês. Mas não vou trazer só a boca do Alê falando, mas também eu vou trazer isso de dados técnicos, vou trazer isso de grandes materiais. Então aqui está a Sociedade Brasileira de Diabetes com as suas diretrizes, o seu anuário, que traz toda a base da informação que o seu endocrinologista devia estar seguindo. Então eu vou ler o trecho que fala do tema que eu trago em cada manhã e depois eu vou explicar, caso para não ficar nenhuma dúvida, porque é muito mais fácil quando a gente vive com diabetes depois de 37 anos explicar situações com um pouquinho mais de simplicidade e adaptada à nossa vida. Tá bom? Então hoje eu quero falar um pouquinho de uma pergunta que tem sido muito recorrente. Ale, mas o que é basal? Né? Ale, o que é fator de correção? O que é fator de sensibilidade? As pessoas têm essa dúvida, né? Então hoje eu vou trazer um pouquinho desse tema aqui do anuário da Sociedade Brasileira de Diabetes e depois eu vou destrinchar um pouquinho para vocês. Tá bom? Bom, vamos falar de novo de basal, um pouquinho mais de basal, a minha ideia é falar mais do basal, um pouquinho do fator de sensibilidade, um pouquinho do fator de correção. Mas primeiro eu vou ler para vocês o trecho que fala disso, tá bom? Bom, o objetivo do tratamento DM1 é manter as metas glicêmicas nos limites da normalidade. Diferentes esquemas terapêuticos podem ser utilizados no tratamento de indivíduos com DM1. Na prática, a reposição insulínica é feita com uma insulina basal, cuja função é evitar a lipólise e a liberação hepática de glicose no período de interalimentaridade. Interalimentar. Acho difícil falar a palavra. Aí fica difícil de explicar depois, né, para as pessoas, ou para elas entenderem. Uma insulina durante as refeições, bolos de refeição e doses de insulina necessárias para corrigir hiperglicemias pré-prandiais ou de períodos interalimentares, que é o bolo de correção. Tá certo? Então, basal, bolos de refeição, bolos de correção. Tá bom? São as 3 insulinas que a gente aplica durante o dia. A insulinoterapia em esquema intensivo, basal bolos, né? O basal bolos, o que é? Eu acho que vale a pena explicar um pouquinho já aqui. O basal bolos é a tentativa de imitar o funcionamento normal do pâncreas, né, de uma pessoa que não tem diabetes. Então o pâncreas tem um funcionamento específico e o método de insulinização que a gente pratica é a tentativa de imitar, tentativa não, né, a imitação do sistema de funcionamento do pâncreas. Tá bom? Então, insulinoterapia em esquema intensivo, basal bolos, seja com múltiplas aplicações de insulina ao dia, seja com CICI, que é as bombas de infusão, modelo de bomba de infusão, constitui a terapêutica fundamental e deve ser aliada à terapia nutricional com contagem de carboidratos, automonitorização e prática regular e planejada de atividade física, a fim de complementar o tratamento, cujo objetivo principal é o bom controle metabólico, postergando-se complicações crônicas advindas de mau controle e evitando-se hipoglicemias, principalmente as mais graves, noturnas e despercebidas. Né? Então, tudo que está sendo falado aqui são só os grandes pilares, né? A insulinização, a sua importância, a distribuição entre o basal, o bolo de correção e o bolo de refeição,
Está aqui a doutora Camila, que chegou agora, falando da importância do esquema de contagem de carboidrato nutricional. Não sei o que estou falando, não. Aqui é o anuário da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Eu só estou repetindo o que está escrito aqui. E a necessidade de colocar um esquema com atividade física para que você facilite tudo isso. Então aqui não tem nada que a gente está inventando a roda. Apesar de ser uma coisa que a gente prega, está escrito no anuário. Qualquer médico, qualquer nutricionista ou qualquer profissional que atenda uma pessoa com diabetes deveria ter isso na sua cabeceira, né? Deveria saber. Mas, de qualquer modo, o esquema terapêutico deve ser individualizado, né? Além de exigir conhecimentos básicos sobre fator de sensibilidade, razão insulina-carboidrato. Fator de sensibilidade é aquele que todo mundo já conhece, né? Mas a gente explica no final. Razão insulina-carboidrato, contagem de carboidratos, automonitorização e manejo de insulina durante a atividade física em situações de estresse, dias de doença, infecções, etc. Não sou eu, Sociedade Brasileira de Diabetes. O tratamento intensivo pode envolver a aplicação de múltiplas doses de insulina com diferentes tipos de ação, por meio de seringa, caneta ou CICI, bomba de infusão. O tratamento com múltiplas doses de insulina tornou-se bastante prático após o surgimento das canetas descartáveis ou permanentes, atualmente e disponíveis em vários modelos, que permitem o uso de doses de meia unidade de insulina e apresentam comprimentos diferentes de agulha de 4, 5, 6, 8 e 12 milímetros. Deixa eu ver se vale a pena a gente entrar mais um pouquinho, você vai confundir tudo. Eu acho que não vale a pena a gente aprofundar não, porque isso daqui vai trazer confusão. Mas basicamente, a gente começa essa live hoje, né? E a ideia é que realmente eu leia um trecho que traga um conjunto de informações importantes, de dúvidas que vocês já me enviaram, para a gente poder clarificar. Então eu vou reacompanhar o texto aqui. Então na prática, o que se foi falado aqui? Que a gente tem as insulinas de basal, né? A insulina de basal, que segundo a descrição é cuja função é evitar a lipólise e a liberação hepática da glicose no período interalimentar, né? Que é o jeito mais complexo de dizer. Mas a basal é realizado pelas insulinas lentas. Toda insulina lenta compõe a estrutura do basal, que é nada mais do que a manutenção glicêmica sem intercorrências. É o que faz a sustentação da nossa estrutura glicêmica. Então, quando você passa o dia bem, significa que o seu basal está bom, porque se ele não estiver, você vai ter intercorrências, tanto para hiper quanto para hipo. Aí ali eu vivo uma montanha russa, certamente o basal está dentro desse impacto, e você começar a compreender como fazer essa leitura de o que está errado e como está errado e por que e como corrigir, vai fazer toda a diferença. O que faz você controlar a glicemia é você compreender não só os resultados glicêmicos, fazer uma análise sobre o mapeamento e os resultados glicêmicos, mas ajustar o basal com precisão. Quando você consegue fazer essa ferramenta funcionar, o resto do seu dia, o resto da sua vida, garanto, a sua, do seu filho, vai ser tranquilo, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí fala um pouco do basal bolus, como eu já comentei, é a imitação do sistema natural do pâncreas, quando a gente consegue fazer uma equiparação equilibrada, a gente mantém essa glicemia controlada, traz muito bom resultado final, tá? Porque não tem jeito de fazer de outra forma. Tem gente que tenta não tomar a insulina ultra rápida, né? Tem pais com crianças em lua de mel que morre de medo da insulina ultra rápida, e a gente não tem que ter medo da insulina, a gente tem que ter medo da glicemia desequilibrada, tá? E aí, por conta disso,
acabam fortalecendo o basal, aumentando o risco de hipoglicemia e tirando os alimentos das crianças. As crianças que precisam da alimentação para se desenvolver, para crescer física e cognitivamente, sim, desenvolver inteligência. Então, quando você restringe a alimentação de uma criança, você incorre em riscos maiores, além dos sociais, que você vai criar uma necessidade de diferenciação que vai trazer traumas profundos para uma criança. Uma criança que não pode comer as coisas, ela, acredite, eu fui uma criança que passou por isso. Tá? Até a minha adolescência era proibido. Aí o advento da contagem de carboidrato e nos meus últimos, sei lá, deixa eu pensar, meus últimos 27 anos de diabetes, a vida realmente mudou. A contagem de carboidrato veio para mudar tudo. Né? Temos profissionais o suficiente qualificados no mercado? Não. Basta pegar o guiazinho da própria SBD e seguir e achar que vai dar tudo certo? Não. Porque a contagem de carboidrato ela é uma das grandes tarefas a serem aprendidas, mas a outra é a ajuste de basal, de fator de correção e de sensibilidade. Quando você aprende a casar as duas coisas, aí você encontra o equilíbrio perfeito do controle. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Falou também, como eu estava falando, da importância da contagem de carboidrato e a atividade física para compor o melhor controle. Basicamente, são os três grandes pilares. Um quarto pilar é a educação em diabetes. Tá? Quando a gente encontra a educação em diabetes com precisão, a gente vai a fundo no assunto, quando a gente realmente compreende, e acho que compreender não basta ler, né? Fosse fácil assim, dezenas de cursos, palestras e workshops já teriam simplesmente resolvido, mas você precisa do apoio profissional, né? E a gente sabe que o tempo de consultório é muito curto, então fazer isso acontecer sozinho é muito difícil e depende muito de você, né? Depende muito de você buscar uma forma de ser acompanhado, e até por isso que a gente criou aqui o programa de mentoria diabetana, que é efetivamente para acompanhar as pessoas. Aí termina com o tratamento intensivo de gente. Eu não consigo nem dizer intensivo, tá? A SBD coloca como intensivo, mas eu chamo ele de mínimo. Tá? É o tratamento mínimo. Se você quer evitar as complicações, ele é o tratamento mínimo. Não tem nada de intensivo nisso, tem de mínimo. Deixa eu ver, a Patrícia fez uma colocação. A Patrícia está falando assim, muito top sua disciplina, porém não consegui entrar no curso para minha filha. Que pena, Patrícia, que pena. Realmente é uma mudança de vida, de verdade, porque é o que eu estava explicando, né? O conhecimento, ele está disponível. Se você for procurar de verdade, você vai encontrar. O problema é que na hora que a gente aplica, muitas vezes não dá certo. Né? E é por isso que precisa desse acompanhamento, é por isso que a gente formou um time de profissionais aqui para fazer isso funcionar da melhor forma, porque eu sei que se eu simplesmente entrego o conteúdo todo que vocês precisam, vocês não vão sair do lugar praticamente. E é isso que a gente tenta não deixar acontecer. É um por um, é cada caso, cada dificuldade a gente trata individualmente. Por isso que chama mentoria, não chama curso. Múltiplas doses, então não tem jeito, é múltiplas doses mesmo. E isso eu acho fantástico, uma coisa que na minha época de seringas e canetas ainda não era tão comum, são as canetas e seringas de meio, que dá precisão, né? Ajustes de insulina, muitas vezes eles derivam de um ajuste muito fino. Quando a gente fala de crianças pequenas, ainda mais, né? Então as seringas de meio vieram para ser assim, uma super vantagem para você construir um basal ainda mais equilibrado, mesmo nas correções de forma mais assertiva. Se você ter que quebrar tanto o jogo, aumentar demais, às vezes deu para você tomar 4,6 unidades de insulina, você fala assim, nossa, 4,6, né, se eu tomar 5 é muito, se eu tomar 4 é pouco, o que eu faço? E aí agora você consegue tomar 4,5, você está ali no meio do caminho muito maravilhoso, que a chance é que você dê uma diferença muito pequena. Então, quer mudança de vida? Sistema Basal Bolus, basal. Agora você já sabe como é, se ainda não sabia, agora a gente explicou diretamente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que
esse daqui é o caminho que todo endocrinologista devia seguir, todo nutricionista devia acompanhar, mas que nem sempre acontece. Mas é o caminho mais moderno de tratamento. Não é intensivo como a SBD diz ali, não acredito nisso. Para mim é o tratamento mínimo. E o conhecimento vai ser determinante para que você consiga fazer isso acontecer com segurança para o seu filho ou para você. Essa live que a gente começa hoje, ela vai durar em torno de 10, 15 minutos. A ideia não é a gente interagir muito, né? Eu até vou acabar interagindo com vocês, caso vocês mandem perguntas, mas a ideia realmente é trazer um conhecimento pequeno das principais dúvidas de vocês, comparar o livro e apresentar na prática como que isso se reflete para a nossa vida, para que vocês consigam alcançar uma melhoria no seu tratamento, tá? Não é a solução, mas é mais um passo em busca do conhecimento, para que através dele você consiga controlar a glicemia de forma segura, né, eficiente, e com isso conquistar uma vida normal para o seu filho. Né? Uma vida normal, o que é uma vida normal? Né? Ele que tem que decidir, não é você, mas a vida normal é uma vida que você possa escolher o que comer, escolher como viver, escolher qual a sua profissão, escolher qual vai ser o seu lazer, você poder escolher, né? Sem limitações, sem privações, com liberdade para ser e fazer o que quiser. Bem-vindos à Pílula do Conhecimento, essa live que começa hoje, que vai ser todos os dias, se Deus quiser, às 7h15 da manhã. Fiquem com Deus, um bom dia a todos, vivam a vida e qualquer dúvida, manda aqui para ler.